Bom dia a todos. Estamos iniciando a aula número 1 de Engenharia de Software. Nós vamos falar na aula de hoje sobre conceitos básicos, da análise orientada a objeto e também da UML, que é a linguagem de modelagem unificada, utilizada para as representações dos modelos da análise orientada a objeto. Nessa aula a gente vai fazer uma breve introdução do tópico, vamos falar sobre conceitos de análise orientada a objeto, falar sobre classe e objeto, que são os elementos principais dessa forma de modelagem, que é a forma de modelagem hoje amplamente utilizada, que é básico para qualquer tipo de processo de desenvolvimento de software ou aplicações. Vamos falar sobre alguns conceitos importantes da análise orientada a objeto, abstração, encapsulamento, e depois vamos falar sobre as questões, os variados tipos de relacionamento entre classes, falar um pouco sobre o estado e comportamento dos objetos, vamos ter alguns exercícios no final. Tá? Bom, a análise orientada a objeto tem algumas definições de autores clássicos, a gente pode citar aqui algumas delas, uma maneira de pensar os problemas utilizando conceitos do mundo real, onde o componente fundamental é o objeto, e veio substituir uma forma de modelagem até então utilizada, análise estruturada, onde o foco era nas funções que o sistema deveria desempenhar. Nessa abordagem de análise orientada a objeto, nós vamos procurar identificar quais são os elementos, as entidades importantes, relevantes no meu sistema, esses vão ser os meus objetos, e a partir dessa identificação eu vou construir o meu sistema buscando estruturar a forma como esse objeto deve ser representado e modelar a maneira com que esses objetos se relacionam entre si, que vai proporcionar o funcionamento do meu sistema. Isso está mais ligado a essa segunda definição, um sistema orientado a objeto, uma coleção de objetos que interagem entre si. Bom, então, o primeiro conceito que a gente tem que ter, são conceitos interdependentes, o conceito de objeto e classe. A classe nada mais é do que um conjunto de objetos semelhantes, que compartilham essa mesma estrutura e o mesmo comportamento. E aí eu posso ter, numa situação particular, uma classe pessoa, que vai ter um conjunto de propriedades, que seriam os atributos relevantes para eu trabalhar com essa pessoa, Seria, por exemplo, nome, endereço, telefone, idade, altura, e um conjunto de métodos ou operações que eu devo realizar relativos a essa classe. Registrar, matricular, pagar, estudar, cadastrar e assim por diante. Uma dada instância dessa classe, uma dada particular, uma dada fotografia particular de um elemento possível dessa classe é o que eu chamo de objeto. Então, eu posso ter da classe pessoa, o objeto Maria, o objeto Pedro, que são instâncias particulares dessa classe. Tá? Ainda nesse contexto de classe e objeto, a gente enxerga então uma classe como uma coleção de objetos similares, e um dado objeto dessa classe ele vai ter para os seus atributos e métodos valores específicos. Então eu tenho aí um exemplo de classe funcionário, que é o meu conjunto, e eu tenho lá um dos objetos, é o João, que ocupa o cargo de analista, está no grupo de desenvolvimento, um outro objeto é a Maria, e assim por diante. Cada objeto particular é uma instância dessa classe. Bom,
Nesse tipo de abordagem, né, um conceito muito importante é o conceito da abstração. Né? A abstração é uma forma de eu enxergar a minha realidade, o meu contexto, né, e extrair quais são os elementos que realmente importam para que eu possa realizar aquela modelagem. Né? Se eu estiver tratando, por exemplo, de um sistema comercial, né, onde eu preciso armazenar informações de clientes, né, de uma loja de varejista, né? Evidentemente que são relevantes as informações relativas a nome, endereço, possivelmente, né, limite de crédito que aquele cliente tem, né, histórico de pagamentos e assim por diante. Se eu tiver no contexto de uma academia de ginástica, né, outros elementos passam a ser importantes. Né? Eu preciso saber, talvez, peso, altura do atleta, né, do praticante de esportes, algumas considerações a respeito da sua capacidade física e assim por diante. Então, a abstração, ela é essa habilidade que eu tenho para modelar essas características do mundo real, né, abstraindo, né, selecionando apenas aqueles elementos que são importantes, são relevantes dentro do contexto que eu estou trabalhando. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de abstrações, né, bem chamativo, né, onde dependendo do olhar, né, da pessoa, eu posso estar enxergando um mesmo objeto sobre óticas diferentes, fazendo diferentes, né, abstrações. Né? O mecanismo principal, né, da orientação a objeto para abstração é a classe. Né? Uma vez que eu defino uma classe, eu já vou definir quais são os atributos e os métodos que me interessam. E essa implementação que eu vou fazer da classe, né, vai fazer com que eu possa empacotar esse conjunto de atributos e métodos, né, num único local, né? A gente chama isso de encapsulamento, né? E eu enxergo a classe apenas como aquele elemento que contém aquela estrutura, né, que eu abstraí do mundo real. Tá? Um exemplo simples, né, bastante recorrente, né, de classe, né, seria um tipo abstrato de dado, do tipo pilha, né, onde eu vou enxergar esse tipo de dado, né, como um elemento onde eu vou armazenar valores, e esses valores vão seguir uma regra, né, uma restrição de operação, né, no sentido de que eu só posso armazenar um novo elemento no topo da pilha, e se eu for retirar um elemento, vai sair o elemento do topo da pilha. Então, as operações, né, permitidas, né, nesse caso, né, é o empilhar e o desempilhar. Né? Então, isso aí é um exemplo, né, de uma implementação, né, de um tipo abstrato de dados, do tipo pilha, aonde eu vou enxergar ele como simplesmente, né, essa estrutura de dados que permite eu realizar esse tipo de operação. Tá? O conceito de objeto, né, o objeto nada mais é do que um elemento da classe, né? Ele pertence a uma dada classe, nada mais é do que uma variável do tipo da classe, e na verdade o funcionamento de um programa é simplesmente, né, a interação, né, entre os diversos objetos criados. Tá aí um exemplo, né, de uma classe funcionário, eu tenho vários objetos, né, ou instâncias dessa classe, né, específicas, né, para cada um dos funcionários, né, da onde eu estou trabalhando essa classe. Né? O conceito de encapsulamento, né, a gente já adiantou um pouco, né, o conceito onde eu vou empacotar tudo dentro de um único elemento, né, no caso da classe, atributos e métodos, né, relativos a essa classe. Tá? Então, é como se fosse uma muralha, né, em volta do objeto. Né? Os objetos vão responder de acordo com os métodos que eu defini para eles. Né? Eu só vou poder usar aquele e manipular ele através daqueles métodos. Né? E a alteração do estado do objeto, que são, na verdade, né, os valores que eu vou ter dos seus atributos em determinado instante, somente vai ser feita através dos próprios métodos, né, que eu defini. Tá?
Então, o encapsulamento ele permite, né, um ocultamento da informação, ou seja, a informação está dentro, né, guardada pela classe, né, e a forma de eu utilizar é a forma que eu vou ter disponibilizado através dos métodos definidos. Uma lei que trata disso, chamada Lei de Demeter, né, que diz que para cada objeto, né, e para cada um dos seus métodos, né, os objetos podem receber mensagens, são a mensagem do próprio objeto, que em C++ ou Java, né, através do operador DIS, né, isso vai ser objeto de aulas posteriores, né, ou de atributos do próprio objeto, ou de argumentos da própria mensagem. Isso faz com que eu restrinja a forma de manipular, né, o meu objeto, e isso vai trazer uma série de vantagens, que a gente vai falar nas próximas aulas, né, como um melhor controle do código, né, maior facilidade de manutenção, melhor controle de erros e assim por diante. Tá? Então, está aí um exemplo, né, de um dado objeto, né, que está recebendo uma determinada mensagem, né, que na verdade nada mais é do que um método que está sendo disparado, né, que tem parâmetros, né, e aí lá naquela mensagem eu vou manipular algum dos parâmetros ou dos atributos do objeto, apenas, né. Isso faz com que eu tenha um controle maior, evidentemente, do código, como já tinha sido dito. Tá? Bom, ainda sobre o encapsulamento, né, é importante, né, na implementação que se use, né, o atributo, né, de acesso à classe como privativo, né, isso faz com que somente os métodos da classe possam acessar, modificar os atributos da classe, né, a gente vai falar isso mais para frente, né, eu tenho outros métodos, né, de definir o controle de acesso, né, mas se eu quiser o encapsulamento realmente da forma como ele é apresentado, né, teoricamente, eu tenho que fazer essa definição, né, dos atributos da classe como privados. Tá? Outros conceitos importantes são os relacionamentos entre os objetos. Então, a gente tem alguns tipos, né, de relacionamentos. Né? Os mais importantes são a classificação, onde eu sempre vou associar um objeto a uma classe, né? Não existe um objeto que não pertence a uma classe, eu tenho que ter uma classe a qual o objeto pertence, né? O relacionamento de associação, que vai ser uma conexão, que é muito comum entre objetos. A agregação, e depois nós vamos ver também uma variação da agregação, que é a composição, que é uma forma, né, de eu decompor um objeto. E, finalmente, o mecanismo de generalização e especialização, que é um mecanismo bastante poderoso de herança, que a gente vai ver um pouco nessa aula e nas aulas seguintes. Tá? A classificação envolve, né, exatamente eu definir uma classe e poder identificar os objetos a partir das classes definidas. Né? Então, uma vez definidas as classes, eu só vou poder, evidentemente, trabalhar com objetos de uma dessas classes previamente definidas. A associação envolve uma conexão entre objetos. Né? Então, eu tenho, por exemplo, biblioteca e usuário, né? Existe uma associação entre usuário, biblioteca, usuário, livro, usuário realizar empréstimo, que permite que eu possa identificar determinadas operações que aquele objeto vai poder fazer com relação a outros objetos. Tá? A agregação é um outro tipo de relacionamento, né, que é um relacionamento do tipo E1 ou parte de. Né? Eles são chamados desse tipo porque ele sempre vai envolver uma relação entre o objeto todo e o objeto parte, né? Aonde a parte, evidentemente, está contida no todo. Então, o carro ele é um agregado de vários objetos, né? Nesse exemplo, né? Motor, chassi, roda, bateria, assim por diante. Né? A parte sempre está contida no todo. Né? Esse é o caso mais básico, né, de agregação. A gente tem um caso particular chamado composição, né, onde eu tenho também uma agregação, mas não existe condições de eu poder enxergar a parte isolada do todo. Só faz sentido, né, eu ter essa composição por completo. Né? Uma vez que eu não tenho todo, eu não tenho a parte. Né? O todo só faz sentido, né,
se ele tiver composto por todas os seus clientes, tá? Finalmente, a generalização e especialização, né, é uma forma de eu poder reutilizar código, né, e fazer uma hierarquia de classes, né, de maneira que eu possa ter uma classe mais genérica e classes especializadas dessa classe, né? Eu posso ter uma classe funcionário, né? E posso ter vários tipos de funcionário, projetista, gerente, operário e assim por diante, né? Aqui está um exemplo, né, para a gente poder diferenciar melhor a composição, agregação e associação, né? Na composição, um trem, né, formado por uma locomotiva e N vagões, né? Não faz sentido eu ter um trem que não tenha, né, esses componentes, né? Na agregação, né, eu posso ter uma locomotiva que tem um farol, é uma parte, né, mas se ela não tiver o farol, ela continua sendo uma locomotiva do mesmo jeito, né? Então, são partes agregadas para a locomotiva, né? E, finalmente, uma associação é uma relação entre essas classes. Eu posso ter uma associação entre trem e estrada de ferro, no sentido, né, que o trem usa a estrada de ferro. Finalmente, o último tópico da aula de hoje, né, com relação ao estado, comportamento e identidade, né? O estado é definido como um conjunto de valores armazenados num dado objeto. O comportamento são exatamente os métodos e ações que eu posso executar. E a identidade, né, ela é aquilo que identifica o meu objeto, né? Toda variável ela é única, todo objeto também tem que ser único. Eu tenho que ter um nome, né? Objeto identifier, né? Que é usado para diferenciar esse objeto, né, dos demais objetos, tá? Então, o estado é como o objeto está, o comportamento são as ações que ele faz, né? E a identidade é a forma, né, que eu identifico e posso, né, separar um objeto de outro, tá? Então, estado, né, finalmente uma nova definição, né, uma definição mais completa, né? É uma fotografia do objeto em um determinado instante, né? Os valores armazenados num dado objeto, tá? O comportamento são os métodos que eu posso executar daquele objeto, né? E a identidade é a forma que eu vou diferenciar um objeto do outro, né? É o nome do objeto, né? Então, eu tenho lá duas strings, né? S1 e S2, né? S1 é um dado objeto da classe string, né? No caso de Java, e o S2 é um segundo objeto da classe string, tá? Bom, aqui estão os exercícios para a aula de hoje, são exercícios bem tranquilos, né? No primeiro exercício, basta colocar VOF, né? E depois eu estou solicitando para vocês, né, fazer um exemplo qualquer de associação entre classes, pode ser médico-paciente, cliente-produto, né? Temos vários exemplos no mundo real que podem ser utilizados. Um exemplo de agregação, um exemplo de composição, né? E depois, no contexto da videolocadora, né, representar a classe filme, né, cliente e seus principais atributos e relacionamentos. Tá? Ficamos por aqui hoje, né? Até a próxima aula.